são vírus? Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vocês já ouviram falar sobre vírus? Muito se tem falado sobre esses organismos ao longo do último ano. Mas vocês sabem o que são vírus? Vem com a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Para começar, se pensarmos um pouquinho, vamos perceber que todos nós já ficamos gripados em algum momento da nossa vida, certo? Mas o que faz com que eu fique gripado? Um vírus. Isso mesmo, a gripe é uma doença causada por um tipo de vírus. Um tipo de vírus? Sim, existem diversos tipos de vírus no mundo, e alguns deles são causadores de doenças e infecções, como a gripe, a raiva, a catapora, a febre amarela, a cachumba, a Covid-19, entre muitos outros. Tá bom, que os vírus são causadores de doenças nós sabemos, mas o que são os vírus afinal? Os vírus são organismos bastante pequenos e simples. São tão pequenos que não conseguimos enxergá-lo a olho nu, mas apenas com microscópios. Como já vimos, os vírus são conhecidos principalmente por causarem várias doenças, mas além disso, são conhecidos por serem parasitas. Ser um parasita significa que eles não conseguem sobreviver por conta própria e precisam de outro organismo, conhecido como hospedeiro, para que possam sobreviver, se multiplicar e se espalhar para outros organismos. O hospedeiro nada mais é do que um ser vivo que possua uma ou mais células. Os vírus são organismos que não possuem célula e por isso precisam de célula do hospedeiro para se reproduzir. Como foi dito, os vírus possuem uma estrutura bem simples, além de não possuírem células. Os vírus são formados por uma camada externa chamada capsídeo, formada por proteínas que funciona como uma capa protetora. Mas por que os vírus precisam de uma capa protetora se eles não possuem células? Apesar de não possuírem células, os vírus possuem material genético, o famoso DNA ou RNA, que contém informações necessárias para formar a estrutura do vírus e para sua multiplicação. É esse material genético que será protegido pelo capsídeo. Apesar de necessitarem de um hospedeiro para sobreviver, os vírus encontram-se em quase todos os ambientes possíveis, o que faz com que sejam transmitidos e causem doenças de maneira muito rápida e fácil. Mas como são transmitidos esses vírus? Os vírus podem ser transmitidos através dos chamados vetores, que nada mais são do que locais nos quais os vírus podem se multiplicar e ser transportados. Esses vetores podem ser animais, inclusive o ser humano, a água, o alimento, o vento ou algum objeto. Por exemplo, o mosquito infectado por um vírus pode picar uma pessoa e transmitir o vírus para essa pessoa, infectando-a. Um mosquito bastante conhecido por ser um vetor de um vírus é o Aedes aegypti. Ele mesmo, o mosquitinho que transmite o vírus da dengue. Citamos o exemplo de um mosquito como vetor, porém vimos que até o vento e objetos podem ser vetores de doenças. Por isso, é extremamente importante que ao tossir ou espirrar, a gente cubra a boca ou o nariz. Dessa forma, impedimos que o vírus se distribua pelo ar e que possa contaminar outras pessoas que estejam próximas. Além disso, como objetos podem ser vetores de vírus, devemos sempre higienizar bem e com frequência as mãos, para evitar contaminações. Apesar dos vírus serem conhecidos por causarem doenças, muitos vírus são grandes aliados da medicina. Isso porque a medicina depende muito de pesquisas científicas que indiquem possíveis tratamentos e curas para as diversas doenças, inclusive as doenças virais. Para que essas pesquisas ocorram, os cientistas dependem desses organismos. Além disso, muitas vacinas são feitas a partir da estrutura dos vírus, tornando-os aliados no combate às mais diversas doenças e infecções. Ufa, falamos bastante de vírus, não é mesmo? Isso tudo para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o causador da pandemia. Nos próximos vídeos, você vai conhecer um pouco mais sobre o vírus causador da Covid-19, então fique ligado. E não esqueçam de lavar bem as mãos, manter o distanciamento social e usar máscara, sempre que precisar sair. Vamos enfrentar a pandemia de maneira segura. Até mais!